Muito bem, esta é a live 6 do nosso esquenta, do workshop Vencendo o Medo e a Ansiedade. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora. Seja bem-vindo, você que está assistindo esse vídeo por replay. Nesta live você vai aprender o que são os medos, os tipos de medos. Vamos entender sobre isso? Vamos entender como o medo está atrapalhando a sua vida e causando em você essa ansiedade tremenda. Então fica comigo que essa live você vai entender os dois tipos de medo. O que é medo de condição? O que é o medo instintivo? Tenho certeza que você vai adorar essa aula, essa live, que vai ser uma aula na verdade aqui. Então se essa live foi importante para você, já clica aí, já comenta, já manda todo mundo vir para cá. Clica nessa setinha, chama todo mundo. É muito importante que mais pessoas ouçam sobre isso, porque eu posso afirmar para você que hoje 98% das pessoas no mundo estão sofrendo por esse mal silencioso chamado medo, que está causando em você várias outras doenças. Ansiedade, depressão, fobias, pânico e aí por diante. Existe uma maneira de eliminar tudo isso. E essa maneira é indo na causa, é arrancando as raízes. Então eu quero que você compreenda isso comigo nesta live. Seja bem-vindo. Oi, Beth. Bem-vinda, Beth. Muito bom ter você aqui todo dia, viu? Parabéns. Parabéns por seu empenho, parabéns por sua dedicação. Eu fico muito feliz. Hoje eu recebi um depoimento. Eu fiquei tão feliz com esse depoimento que eu não vou ler ele para vocês, mas eu vou contar. Eu fiquei tão feliz com esse depoimento. É o depoimento de uma aluna do nosso treinamento Start. O Start foi um treinamento que a gente finalizou esses dias e uma das nossas alunas mandou um depoimento hoje lindo, belíssimo, falando assim: Janderson, ontem eu tive uma conversa com a minha filha e minha filha tem 7 aninhos e ela perguntou assim: mamãe, você tá diferente, mamãe, você tá muito diferente. Aí diz que ela falou assim: não, mas eu não tô diferente, minha filha, eu tô igual. Falou assim: não, desde quando você começou a assistir aqueles vídeos no computador, os vídeos daquele homem, você tá diferente. É muito legal. Essa é uma fase muito importante numa transformação. A transformação, ela inicia primeiramente em você. Quando essa transformação começa a acontecer, ela começa a dar frutos. E as pessoas que estão do seu lado começam a sentir isso em você. Elas olham pra você e falam assim: você tá diferente. Você cortou o cabelo, você pintou o cabelo, você emagreceu. Não, mas você tá diferente. O que acontece? Porque o nosso corpo, o nosso exterior só revela aquilo que está dentro de nós. Se você tem luz dentro de você, você vai explodir, vai iluminar outras pessoas. Por isso eu falo que é tão importante você se preocupar em aprender como você pode ser uma pessoa melhor, como você pode ser uma pessoa capaz de realizar seus sonhos, dar um futuro melhor para sua família. Por que é tão importante? Por que seria tão importante você vencer os seus medos, vencer as suas doenças mentais? Por que seria tão importante? Só para você viver uma vidinha mais ou menos? Só para você ter paz? Não é só por isso não. É porque os seus filhos merecem uma pessoa saudável, os seus filhos merecem uma pessoa sadia, os seus filhos merecem uma mãe e um pai capaz de dar a eles o melhor que a vida pode dar. É por isso que você precisa aprender mais sobre medo e ansiedade. Eu quero compartilhar uma coisa com você que eu vi agora há pouco, até compartilhei nos meus stories, e eu vou usar o início dessa live antes de entrar no assunto para comentar sobre isso. Eu vou colocar uma foto aqui, dá uma olhada nessa foto, gente. Eu fiquei chocado com isso. Eu não vou deixar muito tempo aqui, mas é o seguinte: funcionário morre, e aqui não dá para ver direito, né? Mas ele tem o corpo coberto por guarda-sóis, no supermercado continua aberto. Essa notícia aqui me enojou, me deixou enojado. Eu nem vou citar o nome da empresa aqui agora, porque apesar de estar público, né? Tá bem público isso, você vai ver isso nas redes sociais, nos jornais, principais jornais, mas eu não quero citar o nome da empresa aqui, você pode depois procurar.
Mas isso me fez refletir o quanto as pessoas precisam vencer seus medos. Sabe por quê? Porque é por conta de você não conseguir colocar seus projetos em ação. É por conta de você não viver os seus sonhos que você se submete a trabalhar em empresas que são verdadeiras prisões emocionais. São prisões. Algumas empresas são excelentes para se trabalhar. Existem empresas modelos. Existem, claro, mas algumas empresas, infelizmente, colocam antes das pessoas o lucro, desvalorizando as pessoas e fazendo com que seus colaboradores não passem de números. É lamentável isso. Eu fiquei muito chateado com essa reportagem e eu queria muito conversar sobre isso com vocês hoje, exatamente para que você tenha consciência que se a sua vida está paralisada hoje, se sua vida está travada, você está sofrendo porque você tem medo de tudo, você tem medo de sair, você tem medo de falar, você tem medo de viver, isso vai travar a sua vida. Por isso eu preparei essa live para vocês, para inicialmente explicar o que é o medo. O que é o medo? Como eu posso vencer o medo? Não é verdade, Rose? Deixa eu te contar uma coisa. Talvez você ainda não tenha percebido, mas existe uma guerra desenrolando na nossa mente agora. A nossa mente é um campo de batalha. De um lado você tem seus sonhos, suas vontades, seus desejos, os seus objetivos, a alegria, o vigor, a vida. Do outro lado tem o medo, tem a preocupação, tem a angústia, tem a ansiedade, tem a depressão. E aqui dentro é uma guerra acontecendo. Coragem, medo. Quando a coragem vence o medo, você caminha, você avança no campo de batalha. Mas quando o medo começa a vencer a coragem, você paralisa, você fica travado e você não consegue viver os seus sonhos. Eu quero te ajudar nesse processo. Eu quero fazer com que você compreenda que dá sim para vencer o medo e a ansiedade. Através de práticas conscientes, de técnicas que vão aliviar esses sintomas e fazer você sair desse cárcere emocional e voltar a viver. É isso que você quer? É isso que você quer? Voltar a viver, para viver seus sonhos, para ver seus filhos crescerem com paz, com saúde. Eu quero te ensinar. E é óbvio que eu preciso te perguntar, você já se inscreveu, né? Inscrevi em quê? Eu não acredito que você ainda não se inscreveu no nosso workshop Vencendo o Medo e a Ansiedade. Eu espero que você tenha se inscrito no nosso workshop. Olha aí, ó, nosso workshop Vencendo o Medo e a Ansiedade, como gerenciar emoções e combater os inimigos do mundo moderno para ter paz e liberdade emocional. Como que eu faço para me cadastrar, Janderson? O link está na minha biografia. Quando você sair dessa live, você vai clicar no link da bio, você vai se cadastrar agora. Se cadastra. Serão 3 aulas, dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, às 20 horas e 27 minutos, horário de Brasília. São 3 aulas que eu vou prometer para você aqui agora. Eu vou entregar muita ferramenta. Eu vou te entregar técnicas, eu vou te mostrar o caminho das pedras para você vencer esses males. Mas não vencer à custa de medicação, não, vencer naturalmente, apenas assumindo o autocontrole, autogestão dos seus pensamentos. Então vocês já, a Marciane já se inscreveu, parabéns. Então se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp depois, entra no grupo. O grupo é um grupo silencioso, tá, gente? A gente não vai ficar conversando lá. Eu não quero que você perca seu foco. Toca a sua vida, mas dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, você vai estar comigo e nós vamos juntos vencer esses males. Ok? Vamos lá, vamos, pega papel, pega caneta, porque o que eu vou falar para você aqui vai abrir a sua mente. Tá? Esse conteúdo que eu vou contar para você aqui agora, ele faz parte de um treinamento chamado Guerra Mental, que você vai ter o prazer de conhecer logo logo, mas que eu faço questão de apresentar esse conteúdo para você, porque quando a gente compreende que
a raiz de todos os males está no medo, a gente vai começar a nos tornar pessoas mais estratégicas. A raiz de todos os males está no medo. A cura do medo, escreve essa frase no seu caderno agora. Escreve essa frase na sua testa, assim, cola na testa. Vou fazer isso agora. A cura do medo cura tudo. Por que eu estou falando isso? Porque a cura do medo cura tudo. Todos os problemas pessoais, profissionais que você tem na sua vida, financeiros, foi porque em algum momento você tomou uma decisão baseada no medo. Você teve o medo de condição. Você vai entender isso agora. E você tomou uma decisão errada. Uma decisão econômica. O que significa decisão econômica? Aquela decisão que não é uma decisão onde você se arrisca. É uma decisão onde você fica acomodado. Então vamos lá. Pega papel, caneta e vamos para cima agora. Existem dois tipos de medos. Existe o medo de reflexo, também chamado medo instintivo, e o medo por condição. Quando a sua sobrevivência é ameaçada, de alguma maneira o seu corpo parece estar em perigo, esse medo de reflexo, medo instintivo, ele aparece para te tirar daquela situação. Então não adianta você tentar controlar o medo instintivo, porque ele nunca vai ser controlado. E detalhe, ele vai crescendo de acordo com a sua maturidade. Você percebe que um bebê, uma criança, um bebê recém-nascido, ali de 6 meses, 8 meses, quando começa a engatinhar, ele não tem medo quase nenhum. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai criando ou desenvolvendo esse instinto de medo. É um instinto de sobrevivência. Agora, toda disfunção que acontece nesse medo instintivo torna-se uma fobia e leva a casos clínicos. E você precisa procurar ajuda se hoje você é aquela pessoa que tem medo de coisas completamente irracionais. Como, por exemplo, medo de falar em público. Eu tenho medo, é normal. Agora, fobia, aquela pessoa que não suporta, ela passa mal. Isso é uma disfunção desse medo. Tá bom? Então, o primeiro medo que nós temos é o medo instintivo. O medo é o medo natural que nós temos. E o segundo medo é o medo de condição. O medo de condição, ele aparece quando você vai fazer algum projeto, quando você vai criar algo novo na sua vida e ele aparece. Você está diante de uma situação, você se coloca de frente a frente com um grande desafio na sua vida e esse medo te trava. Você fica diante de uma plateia e você não tem o que falar. Você quer tomar uma decisão importante, mas ele te prende e você toma uma decisão econômica. Esse tipo de medo, ele está ligado e condicionado a uma crença sua do seu passado. Por isso, o medo de condição é sempre um medo baseado nas condições que você viveu. Eu vou explicar isso melhor durante essa nossa live e você vai perceber que muitos medos que você possui hoje, eles foram aumentando e hoje ele é um medo baseado naquilo que você viveu no passado. Então, existem 5 estágios cerebrais do medo. 5 estágios cerebrais do medo. Eu não vou me aprofundar neles aqui agora, mas todas as vezes, gravem isso, todas as vezes que você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, no último estágio cerebral, no último, que a gente chama que é lá no hipotálamo, surge 2 botõezinhos para você. 2 botãozinhos. O botão de lutar, o botão de fugir. O que você tem feito até esse momento? Provavelmente você tem apertado o botão de fugir. Uma pessoa medrosa aperta sempre o botão de fugir. Ela nunca luta, ela nunca enfrenta. Ela sempre procrastina a tomada de decisões. Ela sempre deixa para depois ou ela evita o conflito. O que você tem que fazer nesse momento, então? É compreender que todas as vezes que você aperta o botão de fugir, você não cresce, você não evolui. Por isso que eu te falo
que nós temos que amar a guerra. Nós temos que amar problemas, amar a guerra, amar o conflito. Quem não ama a guerra nunca luta, sempre corre. E quando você corre, você nunca vai ter paz. Muda essa mentalidade que você tem hoje. Janderson, eu odeio problemas e eu fujo, eu pago para não entrar numa briga. Já viu gente que fala assim? Se a briga não for sua, cai fora. Isso não devia nem passar na sua frente. Mas se o problema é seu, entra na guerra. Porque só tem paz quem vence a guerra. Só vai ter paz emocional. Só vai se sentir livre emocionalmente o dia que você colocar um ponto final e assumir de volta as rédeas da sua vida, das suas emoções e passar a controlar de maneira consciente as suas emoções. Esse é um passo a passo que precisa ser desenvolvido por você. Não tem outra saída. Você precisa amar esse processo, amar o processo de se desenvolver. Só tem paz quem vence a guerra. Coloca isso na sua cabeça. Janderson, e quem perde a guerra? Eu não sei se você já viu países que perdem guerra, que ficam destruídos. Os soldados mortos, a população devastada, e só sobra pobreza, miséria, destruição. Então eu não quero que você passe por isso na sua mente. Infelizmente, hoje nós vivemos em um período onde o caos do mundo está cobrando muito das pessoas. Talvez nunca tivemos tantas cobranças de todos os lados. Nós somos cobrados pela nossa empresa, pelo nosso chefe, pelo nosso líder, somos cobrados pelos nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família, somos cobrados por todo mundo. E a gente acha, puxa, mas é só cobrança, 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 cobrança. E aí? E aí que você precisa saber lidar com isso. Se você foge dessas cobranças, isso não vai fazer de você uma pessoa livre. Vai fazer de você uma pessoa procurada. Quando a gente tem uma dívida, e você precisa compreender isso, isso é uma parte poderosa. Isso é uma parte poderosa. Quando você tem uma dívida, não adianta fugir da dívida. Fugir do devedor, ou do credor, né? Fugir do credor não faz de você uma pessoa sem dívidas. Só faz de você uma pessoa fugitiva. Isso não soluciona. Isso não cura. Eu fiz uma pesquisa com os inscritos, os novos. Assim que você se inscrever no Guerra Mental, melhor, no nosso workshop, assim que você se inscrever no nosso workshop Vencendo o Medo e a Ansiedade, que vai acontecer no dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, você vai entrar num grupo WhatsApp e você vai receber lá um link para você preencher uma pesquisa para que eu consiga criar um treinamento, um workshop que realmente ajude você. É impressionante a quantidade de pessoas que estão tentando vencer o medo sozinhos. A quantidade de pessoas que estão tentando vencer o medo e a ansiedade com o uso de medicações. Janderson, não vai resolver? A questão não é se vai ou não resolver. Primeiro que sozinho dificilmente você vai conseguir. Não porque você não é autossuficiente para isso. Não é essa a questão. É porque quando nós tentamos fazer tudo sozinhos, a gente perde muito tempo, muita energia, muito dinheiro, você não tem ideia. Eu já tentei fazer muitas coisas sozinhas. Ai, meu Deus, foi muitas coisas. Quantas vezes eu falava assim, isso aqui eu resolvo sozinho, isso aqui eu dou conta sozinho. E eu só perdia tempo, energia, dinheiro. Os 3 ativos valiosíssimos no mundo moderno. Tempo, energia e dinheiro. Então não vale a pena tentar vencer o medo e a ansiedade sozinhos. Principalmente quando você sabe que tem pessoas que já venceram e querem te puxar. É isso que eu quero fazer. Eu não sou nenhuma pessoa extraordinária, uma pessoa hipercapaz, uma pessoa... Não, eu sou apenas uma pessoa
que estudou pra caramba e que venceu o medo e a ansiedade. Eu já sofri muito por isso e eu sei que não adianta ficar fugindo, não adianta ficar quebrando cabeça. E tomar medicações, é claro, existem situações que você vai ser necessário e o médico, um psicólogo vai encaminhar você para medicação, vai saber o momento certo de usar, mas você acha de verdade que você ficar tomando medicações contra a ansiedade diariamente, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar feliz, remédio para, sabe? Nós vivemos a ditadura do remédio. Isso não vai curar você. Isso só vai fazer você afundar cada vez mais. E você vai sentir os efeitos colaterais, você vai engordar, você vai se viciar. Nós já estamos vendo pessoas que são viciadas em remédios. Viciadas para remédio para acordar, remédio para ir para o trabalho, remédio para comer, remédio para dormir, remédio para transar. Puxa vida! Essa é a vida que você quer? Essa é a vida. Vou mudar a pergunta. Essa é a vida que você merece? Pronto. Claro que ninguém quer uma vida assim. Mas essa é a vida que você merece? Eu sei que não é. Eu sei que você vai falar assim, não é, Janderson. Se não é, eu quero perguntar para você. Como que você está tentando vencer isso? Como? Eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa que acredita em Deus, sou uma pessoa que confio muito no que Deus tem para mim, nas promessas que Ele me faz, eu confio verdadeiramente nisso. E aí as pessoas falam assim, Janderson, eu estou me apegando à fé, eu estou me apegando a Deus para vencer o medo e a ansiedade. Parabéns. Só que Deus muitas vezes coloca na nossa frente as pessoas que vão nos ajudar no processo. Não fique esperando de Deus aquilo que você deveria fazer. Deus vai estar do seu lado quando você precisar. Mas é você que tem que enfrentar essa guerra. Ele estará do seu lado segurando a sua mão, te dando forças para você ir em frente tendo fé, mas é você quem tem que enfrentar essa guerra. Essa guerra é uma guerra sua, é uma luta sua e você precisa entrar de cabeça nela. Não peça para Deus aquilo que você deveria fazer. Peça força, peça vontade, peça pessoas iluminadas para passarem pelo seu caminho e te estenderem a mão. É isso que você deve pedir. Não fica pedindo só a graça. Ah, eu quero só a graça, só a bênção. Não, peça mais vontade, peça mais forças. Mas hoje em dia os médicos no primeiro dia de consulta já passam remédios e o mais absurdo é que estão passando até para as crianças. Infelizmente, viu? Infelizmente. Mas nós temos que fazer uma coisa aqui, olha só. A gente precisa, primeiro ponto, quem sou eu para questionar o que os médicos estão fazendo? Porém, existem casos que o remédio vai ser indispensável. Por exemplo, no caso de um transtorno de ansiedade generalizada, né? A famosa TAG. No caso da TAG, na ansiedade generalizada, o uso do medicamento ele vai auxiliar e melhorar os sintomas para que essa pessoa consiga, através de outras práticas, ter a cura da ansiedade. Então, em casos extremos, onde a ansiedade está muito aguda e grave, é importante, mas o remédio em si, ele não vai causar a cura. Porque a cura de verdade está dentro de você. Existem questões, a gente precisa entender que a ansiedade não é um vírus. Você precisa compreender que ansiedade não é um vírus que você encosta em algum lugar e que você começa a sentir ansiedade.
A ansiedade ela é desenvolvida dentro de você. São questões mal resolvidas dentro de você, são questões emocionais que você vive, decepções que você viveu no passado, coisas que você fica remoendo o tempo inteiro, medo exagerado que causa em você esse estado de ansiedade. O estado de ansiedade vem exatamente daí. Então, o medicamento ele entra para te ajudar, para que você consiga ir identificando. Então, ontem eu mostrei isso para vocês. O uso do medicamento, apenas o uso do medicamento, isso são dados científicos, tá bom? Eu não estou falando nenhuma balela aqui não. Aqui não tem groselha, como diz Joel J. Aqui não tem groselha. O uso do medicamento de ansiolíticos, antidepressivos, ele vai melhorar a sua ansiedade em 60 a 70% dos casos. 60 a 70%. Só que depois que você para, principalmente a questão dos ansiolíticos, os famosos os calmantes, o efeito rebote, que a gente fala, o efeito de recaída, chega a 90%. O que acontece? A pessoa toma a medicação, ela fala, puxa, fiquei bom, agora eu melhorei. O que ela faz? Ela para de tomar a medicação e ela vai ter uma recaída de 90%. Isso é muito forte. Outras estratégias, como várias outras terapias, hipnoterapia, a famosa TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, a TCC ela tem uma melhora de 80 a 90%. E a recaída dela é baixíssima. Ou seja, depois que você termina o tratamento, a recaída é muito baixa. E por que a recaída é baixa, Janderson? Porque quando você aprende, você não depende. Grava isso. Quando você aprende, você não depende. Então, quando nós aprendemos a controlar os nossos pensamentos, quando a gente coloca os pensamentos negativos aonde devem ficar, quando nós controlamos a nossa ansiedade, quando nós gerimos os nossos medos, nós assumimos o controle e dentro desse controle a gente tem o poder de continuar a nossa história. Eu quero fazer um convite para você. Você que está chegando aqui agora, você já se inscreveu? Você já se inscreveu para o workshop? Não se inscreveu? Vai no link da minha bio e se inscreve. Nesse workshop eu vou te ensinar. O que mais você vai me ensinar, Janderson? Vou te ensinar técnicas de gestão da emoção. São técnicas simples e que não vão só ajudar você, mas vão ajudar as pessoas que você convive. Sabe o que é mais triste? É que agora há pouco eu falei que a ansiedade não era um vírus, né? Mas ela transmite, você transmite ansiedade para as outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Um pai ou uma mãe ansiosa provavelmente vão ter filhos ansiosos. Por quê, Janderson? Porque os nossos filhos aprendem por observação. Essa é uma das principais características das crianças, né? Elas aprendem por observação. A maneira como o pai e a mãe reagem aos eventos, a maneira como o pai ou a mãe estão lidando com problemas diários e rotineiros, estão ensinando essa criança. Essa criança vê, essa criança faz. Os comportamentos serão iguais. Quem aqui já é pai ou mãe? Escreve para mim, eu. Deixa eu saber quem aqui já é pai ou mãe, só para entender se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quero só saber quem é pai ou mãe. Se você é pai ou mãe, escreve eu sou, só para saber aqui quem são os pais e as mães. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. A Letícia falou que ela é... Olha o tanto, ó. Tati... Então, ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você é pai ou você é mãe, a Simone, se você é pai ou mãe, você tem que entender o seguinte. Os nossos filhos, eles serão tão iguais a nós. Nós somos exemplos. Portanto, se nós sofremos doenças mentais como essa, se o nosso filho nos vê o tempo inteiro atarefado, nervosos, gritando, eles serão pessoas iguais. Ou seja, você está levando os mesmos males que você está sofrendo por vida dos seus filhos. Então, quer uma coisa? Posso falar uma coisa bem sincera para você? Se você não quiser fazer por você, faça pelos seus filhos.
Faça pelos seus filhos. Será que você que mesmo realmente quer que os seus filhos sofram aquilo que você está sofrendo hoje? Você gostaria de ver seus filhos no auge da idade, os 33 anos, 45, 44 anos, sei lá, 30 anos, quando toda a energia tá, e você quer ver os seus filhos nessa fase, falando assim, mamãe, eu tô sofrendo muito por ansiedade, mamãe, eu não consigo. Você gostaria de ver isso nos seus filhos? Eu não gostaria. E é por isso que eu luto diariamente para ajudar as minhas filhas e desenvolver nelas a capacidade para elas gerirem o pensamento, a capacidade para enfrentar problemas, enfrentar dificuldades. É claro que você não vai querer. Você não quer porque nós amamos os nossos filhos. Então, você que está me assistindo agora, se você hoje sofre por alguns sintomas como esse, né, que o medo e a ansiedade traz, vida parada, vida escassa, o medo traz tudo isso, né? O medo traz a ansiedade, traz a depressão, traz a escassez, traz a pobreza, traz a solidão. Se você está sofrendo isso hoje, lembra disso. Seus filhos não merecem isso. Mas se você não fizer nada, eles serão tão iguais quanto você. Tão iguais quanto você. Portanto, se você não quiser fazer por você, faça pelos seus filhos. Faça pelas pessoas que você mais ama. E entre em guerra agora. Declare guerra contra seus medos e contra a ansiedade. Batalhe duro. Invista seu tempo. Invista sua energia. Invista seu dinheiro. Invista o que você tem, o seu suor, as suas lágrimas, para você vencer esse mal. São inimigos do mundo moderno. Nunca se falou tanto desses males. As pessoas estão doentes. As pessoas estão vivendo doentes. Todos os dias você lê uma reportagem, você abre o jornal e você fica horrorizado com tanta miséria que está ali. São tantos crimes, cara. Tanta coisa feia acontecendo. Mas a gente precisa pensar. Aonde está a falha disso tudo? Posso ser sincero com você? A família falhou. A família falha. Quando a família falha, quando o pai ou a mãe, ou quando o pai e mãe falham, os filhos são reflexo dessa falha. As atitudes dos filhos. É tão ruim falar assim. É tão ruim falar dessa maneira, mas o dia que você puder assistir uma entrevista de um criminoso e ele estiver contando sobre a infância, observe. Tente observar o que ele diz sobre a infância. Você vai falar assim, cresceu num lar completamente destruído, muitas vezes com ausência de figuras paternas ou maternas, ou foram criadas por outras pessoas. Isso não justifica. Isso não justifica. Porque tem pessoas que nascem exatamente nesses lugares e se transformam em pessoas boas. Isso não justifica. Mas isso explica. É diferente. Você tem um poder, você que é pai, você que é mãe, tem um poder muito forte nas mãos. O poder de fazer do mundo um lugar melhor. Esse é o nosso legado. Não sei se você sabe a diferença entre legado e herança. Herança é o que deixamos para os nossos filhos. Legado é o que deixamos para o mundo quando nós partimos daqui. Eu quero deixar filhos conscientes. Eu quero deixar filhas capazes de enfrentarem situações e fazerem do mundo um lugar melhor. Quero deixar filhas que conseguem continuar a minha obra. Não talvez fazendo a mesma coisa que eu faço, mas talvez
exercendo as profissões delas, que elas vão escolher no momento certo, com paixão, com tanta paixão quanto o pai. Simone diz assim: vivo lutando diariamente para mudar, mas sou falha diante do nervosismo. Simone, diminua as suas regras. Não é só você que é falha. Eu também sou falho. Eu também sou falho e eu posso afirmar para você que tem momentos que eu perco a paciência. Tem momentos que eu fico nervoso. Tem momentos que eu explodo. Então não se preocupa com isso. Eu estava assistindo uma palestra ontem ainda, olha só, da Monja Coen. Monja Coen é uma monja budista que ela estava falando sobre a vida dela, e eu assistindo a palestra, eu falei, caramba, né? Ela fala com uma paz, eu não sei se você já ouviu ela fala numa paz, a voz suave, a voz doce, e aí no final ela fala assim, ai, tem dias que eu estou estressada, e eu me estresso, eu falei assim, meu Deus, ela se estressa, ela explode também, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Mas Simone, a chave aqui não está em não falhar. A chave aqui está em tentar novamente. Você precisa ter a consciência que todo processo de vitória é um processo. O processo tem início, meio e fim. Não adianta você falar assim, eu vou aprender uma técnica, o Janderson vai me ensinar uma técnica e a partir desse momento eu estou curada. Não é isso não. É uma batalha diária. O que eu vou ensinar para você é quais são os gargalos que você precisa ter, quais são as ferramentas que você precisa ter nas mãos para você, no momento que você achar importante, você aplicar a técnica. Um dia eu estava ouvindo sobre vinhos, isso é bem legal. Eu estava assistindo rádio e tinha um especialista em vinhos falando sobre, como é que se chama? Harmonização de vinhos. Eu não entendo muito sobre isso, eu sou louco para aprender, sou louco para estudar um pouco mais sobre isso, porque eu acho super, super legal, né? Você saber que o vinho tinto harmoniza com a carne branca ou carne vermelha, eu não sei, eu não faço ideia, tá, gente? Eu não tenho noção disso. Eu ainda vou aprender sobre isso. E ele falando exatamente disso, né? Existe o vinho branco, o vinho rosé, o vinho tinto, o vinho seco, o vinho suave, e cada tipo de vinho ele serve para uma determinada ocasião. Se você vai servir massas, por exemplo, tem que ser o vinho, talvez branco, tá? Ele falava assim, né? Tem que ser o vinho branco. Para carnes tem que ser o vinho tinto, suave ou seco. E eu achei tão interessante, eu fiquei tão encantado com essa sabedoria dele, e isso me deu uma reflexão muito grande, porque muitas vezes a gente acha que a gente que não precisa aprender as técnicas. A gente acha que eu já sei essa técnica. Por exemplo, se você sofre de ansiedade, você já deve ter ouvido falar sobre a técnica de respiração. Tem uma técnica muito simples, a gente chama de respiração circular, né? Você vai respirar 5 vezes assim, 4 vezes assim, ó. E na última você faz assim, ó. Então são 5 vezes acelerado, na quinta você... São técnicas. Aí a pessoa fala assim, puxa, eu aprendi essa técnica, Janderson, e agora pronto, agora eu tô curado? Não. Você tem que aprender o maior número de técnicas possíveis, para que na hora do momento certo você saber qual é a técnica que vai harmonizar com aquela situação e vai tirar você daquele momento. Então você precisa conhecer técnicas de gestão da emoção, a técnica do não reagir ao efeito, ação, reação. Cuidado com a ditadura das respostas. Isso tudo tem que estar consciente. Eu quero que você, que está me assistindo aqui agora, tenha consciência que esse é o nosso espaço, essa é a nossa hora de vencer isso. Nada acontece por acaso. Eu não passei pela sua vida por acaso. Eu não cheguei até aqui por acaso.
Eu acredito muito numa obra divina que move as coisas, independente se a gente acha que é impossível estar acontecendo. Mas eu acredito muito que Deus coloca as pessoas certas na hora certa, no momento certo, para dar a nós respostas que nós estamos buscando. Então, se você está aqui agora, está assistindo esse vídeo, clica no link da minha biografia, se cadastra para o nosso workshop Vencendo o Medo e a Ansiedade. Nos 3 dias que nós passaremos juntos, nós vamos vencer o medo. E eu vou te ensinar as estratégias para isso. Tá bom? Tenho uma história de vida muito dolorosa e com muitas perdas, mas o meu objetivo é passar para o meu filho o bem e a harmonia. Simone, sabe o que é mais? Posso falar que é legal? Porque são essas histórias com muitas perdas que estão ocasionando os seus problemas agora. Você já sabe aonde está a causa. Você sabia disso? Você tem noção disso? A causa está ali. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui no meu, eu nem sei se ela está aqui, eu falei para ela assistir as minhas lives, né? Onde eu estava conversando com ela a respeito de exatamente esse momento, onde começou. Todo mundo que sofre de medo ou por ansiedade, por uma situação, é olhar para trás que vai identificar o local certo. Ela me falou assim que está sofrendo muito por ansiedade e tal, e ela que começou quando eu descobri que meu marido estava me traindo, ali meu mundo acabou, ali eu me tornei uma pessoa ansiosa, uma pessoa sofrendo muito, tomando medicações. Eu falei, pronto, tá aí. Aí eu perguntei, e você perdoou? E você se desconectou desse evento emocional? A pessoa falou, eu não consigo. Pronto, a explicação está aí. Nós nos tornamos pessoas ansiosas, nós não somos, gente. Tá aí a resposta. Entendeu? Então vocês têm aí, ó, quando você olha para trás, você fala, eu me tornei assim naquela época, quando eu sofri tanto. Pois é, ali tem uma lacuna, tem um buraco aberto. Você tem que curar esse buraco. Você tem que tapar esse buraco da sua vida. Senão você não vai avançar, senão você vai sempre sofrer. Você precisa curar esse momento. A gente cura com perdão, a gente cura com gratidão. Tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Fico feliz por vocês estarem aqui. Provavelmente nós faremos live apenas até sexta. Tava pensando em algumas estratégias aqui, tá? Amanhã estaremos aqui novamente, amanhã é quinta. Quinta e sexta nós faremos live. Semana que vem a gente não terá essas lives, porque eu já vou aguardar tudo, separar tudo para o nosso workshop. Vou guardar tudo, tá bom? Mas sempre bom ver todos vocês aqui. Cadastrem-se no workshop, o link está na minha biografia. Corre lá, se cadastra, não fica fora. Janderson, por que eu tenho que me cadastrar? Porque se você não se cadastra, você pode perder as notificações. As aulas não vão acontecer no Instagram, gente. As aulas vão ser no YouTube. É no YouTube. Porque não são aulas de 1 hora, não. São aulas de 2 horas, talvez. São aulas longas, aulas que vão realmente entregar muita coisa. Além de tudo, se você não se cadastra, eu não consigo mandar para você os materiais, os PDFs que nós vamos usar, o resumo da aula. Não consigo. Então, faz isso, tá bom? A gente vai traçar ali um grande caminho juntos. E eu sei que você pode evoluir muito comigo lá. Quero te ajudar, tá bom? Ah, que bom, Simone. Muito obrigado pela sua presença, Simone. Fico feliz por você estar aqui, tá bom? Espero poder sempre ajudar vocês. Gente, gratidão, um abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.